O ministro Silvio Almeida, ele é conhecido, ele é uma pessoa que eu conheci de um modo muito interessante. Ele estava vindo dos Estados Unidos, ele já tinha produzido suas aulas lá, e eu estava fazendo uma série de trabalhos e estudando o movimento, tanto o movimento escravagista quanto os movimentos de dominação na era moderna, né? Então esses movimentos eles são cheios de sinuosidade, sabe, Camila? Não é uma coisa assim. é, o sujeito foi pego e foi escravizado. Não acontece assim. Na escravização moderna, né, e o Brasil ele tem esse referencial com o povo preto, mas existem vários grupos. O patrão é um cara bacana que chega, oferece emprego e oferece um negócio legal. E aí, quando pensa que não, ele está lá no meio de uma plantação sozinho, junto com outros tantos sujeitos. Eu conheci o Silvio dessa forma. Em Pittsburgh, que é a universidade onde eu lecionei o ano passado, como professora convidada, ele esteve também como professor. E não tem casos de. Não se fala isso, muito pelo contrário. Quando mencionado, ele é uma das pessoas mais respeitadas. E o Silvio ele tem uma coisa de. Ele tem uma coisa muito particular de ser um homem doce, de ser um homem sensível. Então, ele fala com você com a mão em você. Ele não faz isso com a Sarah York, ele não faz isso com fulano, com Beltrano, ele faz isso com todo mundo. Ele me vê, eu nunca fui recepcionada pelo Silvio, que ele não beijasse a minha mão. Né? O que eu estou dizendo aqui, Camila? Eu não estou dizendo ele já está condenado. Né? Não sejamos idiotas. Ele já foi condenado. Existe um tribunal público que já arrebentou a dignidade desse homem e não vai pedir desculpa. Ponto. Olha como funciona isso, né? Olha que caso gravíssimo que acontece e sendo repercutido agora pela radiodifusora de Goiânia. Não à toa, um dos estados onde o masculinismo tóxico mais acontece. Eu não quero, como eu disse, o ministro Silvio Almeida ele já foi culpado, ele já foi condenado. Não há na história nada que possa reverter uma situação como essa. Existem alguns casos, Camila, vou citar aqui três, né? O caso dos Scottsboro Boys, um caso de 1931, onde 9 adolescentes pretos foram falsamente acusados de estuprar 2 mulheres brancas no estado do Alabama, nos Estados Unidos. E apesar da falta de provas, eles foram condenados exclusivamente por um júri 100% branco. E o caso se tornou um dos maiores símbolos da injustiça racial nos Estados Unidos. Um outro caso é do Emmett Till, de 1955, que é o caso de um menino negro de 14 anos que foi brutalmente assassinado no Mississippi depois de ser acusado de assoviar por uma mulher branca. A história, Camila, está cheia desses casos. Eu não estou falando que Silvio Almeida é inocente. Eu estou dizendo que os seus algozes, desde os primeiros aos últimos, em toda a rede, antes de qualquer prova contundente, são todas as pessoas brancas que se acham influentes. Então, na postagem dele, onde eu escrevo, eu coloco uma nota, né, é, que essa denúncia era uma denúncia assim, em vários níveis, foi isso que eu usei. Eu escrevo para ele. Absurdo em vários níveis essas denúncias. Quem lucra com o homem preto, aquele que ousou defender tantos direitos, um ativista social muito importante, ser execrado em praça pública. O problema é ser execrado em praça pública. Nessa altura do campeonato, a gente sabendo como funcionam as dinâmicas da direita, do conservadorismo e, sobretudo, do racismo no Brasil, a gente está tendo 2 pessoas negras, não é? E olha como é interessante, são 2 ministros, está parecendo que a gente está falando de uma mulher coitadinha. Né? Ai, coitadinha dessa mulher. Não, você está falando de uma ministra de Estado. Não é uma coitadinha, é uma grande mulher, uma mulher símbolo de luta, irmã de Marielle. E do outro lado, a gente está falando de um homem. Não é um homem qualquer, é um homem preto, é um homem que ocupa um cargo muito importante na história do Brasil. Essas 2 pessoas são colocadas uma contra a outra. Será que é por acaso? Será que é por acaso que a Aniele segue em silêncio? Ou a gente tem alguma coisa aqui para a gente poder pensar? Eu, francamente, algumas pessoas disseram sobre a foto da blogueirinha com a ministra, eu não gosto, sabe? Eu acho de péssimo tom. Mas vou dizer como que algumas opiniões não podem ser ditas, né? Porque, inclusive, tem gente que pode dar opinião e que pode errar com muito gosto. Tem gente que não é digna nem de errar. Então, eu fico sempre pensando, será que de fato a gente pode errar? Eu mandei uma mensagem para o ministro Silvio Almeida dizendo que a verdade virá como
né, como a gente tanto espera, mas também mandei uma mensagem para Marina Ganzaroli, que é da comissão da OAB de São Paulo e a presidenta do Me Too. E para as duas interpelações, para uma eu tive resposta. Para a Marina, eu ainda sei que certamente ela deve estar falando com outros canais mais importantes. O que eu estou te mostrando é isso. Alguns canais são mais importantes. Para quem você está dando importância nesse exato momento? Você quer realmente falar em igualdade, mas você exerce certas coisas que entram em desacordo com a sua palavra? Isso é muito interessante. Tem uma travesti, uma pessoa, uma travesti que é política, e ela luta por cotas trans. E aí um dia alguém perguntou para mim, o que, que você acha dessa pessoa que luta por cotas trans? Eu perguntei, você já viu quem assessora ela publicamente? Não tem uma pessoa trans? Ora, parece que a gente precisa pensar em quem são os apoiadores reais de certos grupos. Aqui na 247, eu não tenho convívio com muitos dos meus colegas, né? Alguns deles estão mais distantes, né? Outros são muito próximos, mas nunca houve censura à minha fala, a qualquer coisa. E isso mostra quem está onde e por quê, Camila. Eu acho que a gente precisa pensar isso com essas muitas camadas. Não dá para fazer um jogo rasteiro e rápido de, ele assedia, passou a mão na minha perna. A gente tem um vídeo de um homem pegando no seio de uma mulher, um homem branco pegando no seio de uma mulher. E aí, como é que a gente vai fazer assim? Eu não estou dizendo que é diferente, eu estou dizendo que o requinte do racismo no Brasil, ele não é pensado em casos como esse. E a gente precisa lembrar que a repercussão desse caso atende muito um público muito específico, que torce, que vai ao orgasmo quando vê dois pretos se dilacerando em plena praça pública. A Aniele, inteligentíssima, imensa, mulher maravilhosa, se colocou no lugar que uma grande mulher se coloca, no silêncio e na entrada da justiça, porque é ali que a gente quer saber. O espetáculo público, a cena pública, a gente sabe que quem gosta, de fato, não é essa emissora, não é esse canal. Tem um canal específico para isso, né?